E aí, galera, vamos continuar a aula passada, né? Aliás, a nova aula, né? Hoje eu vou tratar da coisa diferente, mas continua com as cenas do capítulo anterior. Vamos lá, abrindo o DK, vocês já um projeto da aula passada. Ah, cadê sua lâmpada e tudo? Bom, tá aqui, gente, porque é o seguinte. Como eu criei uma cópia em um pacote que eu criei, o que que acontece? Na minha pasta DK Project, lá em meus documentos, está aqui meu pacote, abrir, né? Vou carregar a fase de novo. Tá. É... Bom, gente, eu gosto particularmente, de salvar as coisas, entendeu? Dentro de um pacote por fora. Por quê? Porque muita gente até me perguntou aí, que eu construí uma fase, fui abrir ela, estava tudo preto. Bom, se isso acontecer, você vai ter que manualmente ir lá, pegar cada camada aqui do seu mapa, colocar as texturas de novo. Se você salva num pacote externo, quando você abrir vai dar aquele aviso, né? Que eu não achei isso. Bom, você vai lá, abre o pacote e vai estar tudo lá, a lâmpada vai aparecer e tudo que tiver, né? Eu gosto sempre de fazer uma cópia de tudo que eu manipulo. Enfim, continuando a aula anterior, falei para você sobre materiais, sobre o que é a instância, sobre vários conceitos, né? Eu acho assim que é um pouco maçante, mas que vai somar muito, né, para nossa evolução até a gente criar um joguinho bem maneiro. Enfim, isso aqui é um preset, vocês lembram, né, da aula passada? Temos essa lâmpada. Vocês veem aqui que aqui na minha instância ela está acesa aqui, né? Aqui ela não está, mas ali ela está acesa. Já já mostro o porquê disso. Ok? Você deve estar perguntando, ei, qual é esse select state aí? Bom, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais de materiais. Deixa eu voltar tudo nos seus padrões. Estou estudando bastante, gente, para aprender isso aqui. Olha lá, viu? O canal reacendeu. Vocês lembram que a gente colocou lá no canal de renderização, né? A instância, não é isso? Bom, lembro que na nossa aula a gente estava conseguindo fazer apenas uma operação, que era esta aqui. E o material não muda, né? Exatamente sobre Trigger Material que eu vou falar esta aula. Bom, gente, antigamente, para fazer esse tipo de coisa, a gente simplesmente no Kismet alterava esses parâmetros ali, né? Só que lembra que eu falei para vocês sobre o realismo das cenas, né? Por exemplo, sobre você criar ações que levem algum tempo, que tenham uma interação, que o cara perceba que ela está ocorrendo, né? Através de cenas, né? Você monta cenas, pequenas cenas, que vão dar maior riqueza no seu projeto de jogo. E falei por que os engenheiros do DK colocaram esse tipo de interação, né? Tudo você faz com um pouco de programação, um pouco de animação e assim vai. Você chama animações através da programação e é assim. Hoje a gente vai trocar, fazer essa lâmpada ligar e desligar. Eu apresentei para vocês a Point Light Toggle, né, sobre os atores, interactors, e hoje a gente vai conhecer mais um ator, né,
e eu vou falar também por quê, né? Ok, então vamos lá. Uma vez que a nossa lâmpada está aqui, e a gente já criou aquele script na aula anterior, né? A gente vai criar agora, seleciona a lâmpada, aliás, vamos lá no Content, beleza. Se vocês virem aqui na instância, lembra que eu falei sobre o Light Color, né? Vector Parameter Values. Aí não tem mais outro tipo de coisa, né? Vocês viram que eu tinha lá aquele Light State. Bom, vamos fazer uma pré-estudada sobre materiais aqui, para entender. Bom, o que acontece com fazer um objeto emissivo? Ele tem um canal difuso, eu vou tirar isso aqui. Você vê que ele está preto, né? Cadê o material? Não tem. O que acontece? Se eu conectá-lo aqui, opa, agora tem textura. Então, diffuse seria a cor colocada em seu material, né? O aspecto material do seu, aliás, seria a pelagem, né? Da sua textura que você coloca nesse canal. Por que diffuse? É porque ela é difundida ao material. O material ele existe sem isso aqui, como vocês viram, ele não sumiu aqui. Quando você bota uma textura, um sample de textura e uma textura nela, você coloca ela no seu canal UV, né? Essa textura passa a fazer parte de acordo com o mapeamento da esfera e passa, é como se fosse a cor da esfera, em vez de uma cor comum, né, que ela já tem, você difunde o material, você difunde uma pelagem para ele. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente vai, né, vou confundir aí quem mexe com modelagem e tal. Enfim, nesse canal você tem o RGB, como pode ver aqui, né, esse canal RGB. Você tem a conexão aqui, um link, né, de conexão. Isso aqui é o canal alfa, ok? Eu tenho, meus estudos pelo menos, eu indico que isso aqui é o canal alfa, eu acho. Enfim, por que isso tem lógica, seu canal alfa? Porque aqui você tem um multiplier. Quem já usou o Photoshop, quando você tem uma camada inferior e coloca a camada superior em multiply, a camada inferior, né, a camada superior que está colocando com multiply, ela deixa transparecer a camada inferior que está abaixo dela. Dessa forma, é como se as duas camadas formassem uma única imagem. É o que acontece aqui. Então, eu vou desfazer esses links. E vou explicar. Meu canal emissivo, meu canal de luz, quando eu coloco ele apenas com multiply, ele me dá aqui apenas uma esfera emitindo uma matéria sem nenhuma iluminação. Então, eu jogo duas camadas aqui para formar apenas uma camada no nosso canal emissivo. Então, eu fundo a nossa textura simples com um parâmetro, né, um array, um vetor de cores, um vetor de parâmetros, né, que seta uma cor. Esse amarelo assim, né? Aí essas duas imagens, o que acontece? O nosso canal difuso mapeia a nossa esfera com a textura, ok? E pega o ponto claro aqui e bota um parâmetro de luz e deixa mais iluminado, ok? Quando formos fazer materiais mesmo, só trabalhar com materiais, vamos explicar isso mais detalhadamente. Por enquanto, você precisa apenas entender o porquê que eu estou explicando isso. É porque a gente vai adicionar novas camadas de multiplicação para presetar, entendeu? O nosso efeito de luz através do material. A gente vai mexer nessas propriedades através de animação.
ok? Através do Matinee e do Kismet. Então você já entendeu como isso foi criado. Beleza. Agora, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou criar uma nova camada aqui, né? Multiply. Então você entendeu que no final das contas ele gera isso aqui. É só isso que você tem em mente. Ele gera a luz, ele gera um material no canal emissivo, né? Difundido com parâmetro de coloração de luz, mais o nosso material. Ou seja, ele acende, fica aceso, brilhoso, como está lá. Bom, para a gente conseguir fazer com que esse canal passe a ser controlado, a gente vai criar agora um parâmetro escalar, e vamos nomeá-lo de estágio luz. Estágio luz, ou seja, estágio da luz. E você vê que os dois, né, já o canal emissivo, que já tem seu parâmetro, ele já está aceso aqui. Mas aqui, como é um parâmetro escalar, né, que diz verdadeiro ou falso, 0 ou 1, vamos dizer assim, como ele está zerado, quando ele chega nesse canal, fica escuro. Então, se eu colocar o 1, ele reacende. Eu acho que você já entendeu como que a gente vai manipular. Então, eu vou deixar o zerado e você vai ver que com esse parâmetro eu consigo controlar a luz aqui. Ok? Ah, por que não funcionou? Bom, aqui, agora, a gente tem o grupo de parâmetros. Ok? E lá a gente vai ter o vetor parâmetro values, que está apenas utilizando o light color. Como que a gente vai fazer o nosso outro parâmetro aparecer? Bom, galera, eu vou pegar esse material, eu vou criar uma nova instância, né, no meu pacote. Vai falar que o nome já está em uso. Eu vou deletar. Vou agora criar uma nova instância no mesmo pacote. E ele vai estar aqui agora com o vetor de parâmetros. E vai estar com o meu... Uai, peraí, cadê o... Nossa, poxa, peraí. Estágio luz. Por que ele não pegou o nosso vetor, hein? Vou botar estágio com E, né? Save. Aqui, escalar parâmetros. Honestamente, eu não sei por que ele não apareceu logo. Mas isso é comum no DK. Por isso que às vezes a gente fecha e abre de novo. Desculpa aí a complicação. Enfim, eu vou ativá-lo, está com 0. Então, olha que legal. Uma vez que o nosso material instance esteja definido aqui, na camada de renderização, no canal, falando camada, ele está desativado. Se eu vir aqui agora e colocar
o 1, ele ativa. Então vocês já perceberam o que a gente vai fazer para estar controlando a luz. Tá, tudo bem, Fernando. Então você disse que antigamente você ia lá no Kismet e apenas presetava essa propriedade e só flores, né? É, mas é como eu falei, você não tinha uma transição, né? Você não tinha, vamos dizer assim, uns keyframes, né? Alguns quadros de animação durante esse intervalo. Era bem igual eu fiz aqui, ativou, desativou. Agora vocês vão ver como esse parâmetro não existe mais, como fazer de uma forma bem bacana a animação Tube Light. Vamos lá. New Method. Ctrl. Você arrasta, não. Opa. E ok. Então, eu vou selecionando a luz, né? Vou criar uma nova animação. Ok. Só que essa animação, na realidade, se eu fizer ela diretamente na luz, eu posso estar pecando um pouco. Por quê? Vamos imaginar agora que você tem 10 lâmpadas e você vai ativar as 10 apertando o botão. Ah, beleza, eu faço uma animação para cada uma, né? Não, né? Má ideia. Então, o DK, ele já resolveu esse problema. Beleza, Fernando, você tem uma instância de material. Eu posso ter várias instâncias para controlar várias coisas diferentes. Posso ter as luzes de cores diferentes. Então, posso ter várias instâncias. Então, aqui nos atores, no Content Browser, eu tenho o Material Instance Actor. O legal é que ele fica essa marcação aqui. Porque você imagina um cenário grande, né? Então, você pode demarcar um local onde o material será tratado, na realidade. É apenas isso, isso não é renderizado, tá? Apenas uma marcação. Então, olha só. Uma vez que você tem um ator, vamos trabalhar com ele. Selecione esse ator, vai lá no Kismet e vamos criar um grupo, né, chamado lâmpada. Nessa lâmpada, ele já colocou lá, ó, aqui, ó, o nosso Material Instance como objeto do grupo lâmpada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Float Material Parameter Track, ou seja, a gente vai adicionar a animação através de um parâmetro sendo um número de pontos flutuante, ou seja, com casas decimais, que será alterado. E o que vai ser alterado, gente? O que vai ser alterado vai ser aquele parâmetrozinho lá, estágio que a gente criou, e nós vamos determinar o valor dele. Você vê que tem casa decimal, então não é um valor inteiro, né? Dessa forma, a gente faz assim. Eu quero animação apenas curta, né? Nem um segundo, né? Talvez eu faça um pouco assim, só para vocês terem a ideia do que eu quero passar. Bati Enter, final, bati Enter. Ok. Beleza, Fernando. Você botou lá. Agora, Fernando, a gente quer saber qual material, vou fechar aqui, esse ator trabalha. F4, por favor. E aqui vocês vão colocar a nossa instância. Uma vez colocada a instância, é provável que aqui ele já tenha anotado. Já. Caso não, você ia ter que fazer manualmente, né? Enfim, então aqui, qual o parâmetro que a gente vai mexer? A gente vai mexer num parâmetro, né, que a gente acabou de falar, que é o estágio. Então aqui eu vou setar o valor dele para 0. Quero que vocês olhem a lâmpada ali, o que eu vou fazer agora. E eu quero que no final do processo, eu quero setar o valor para 1. Ó,
Pronto, né, Fernando? Sim, pronto. Você já tem a animação. Agora, vamos fazer essa transição. Ok. Bom, quando a gente usar a lâmpada, eu quero que ela acenda. E agora? Eu cliquei e acendi. E para mim desligar ela, se eu vou ficar apertando o botão, eu vou estar usando o botão toda hora. Então aqui a gente vai usar um recurso da programação chamado switch. Ok? A gente vai usar um recurso chamado switch, né? E vamos usar o tipo switch. Que vem a ser o switch? Bom, na programação, a gente tem um conceito, sei lá, um programa aí para web, ou Java, ou qualquer outra linguagem, a gente usa um switch case. Né? É um pouco diferente aqui, mas o que vem a ser o switch case? O switch é o seguinte, o cara vem aqui, dá o usage, ele vai verificar a entrada, vai falar, ei, você tá em que caso? Você está no caso 1, no caso 2, no caso 3. Então, para cada caso, ele vai executar uma operação diferente. Isso que é o switch. Ele trata uma condição, ou seja, um processo realizado, no caso usage, pá, vê aqui. Aí ele vai tratar, ei, esse é o caso 1, 2 ou 3. E como o DK fez isso? Bom, primeiro, quantos casos a gente vai tratar? 2, a luz ligada e desligada. Então, a gente vai botar aqui o link count. 2. Vai ser em looping, né? Botar aquele looping. Incremente amount. Vai contar quanto? De 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Tá, por que isso? Porque é o seguinte, se eu contar de 2 em 2, digamos que eu tivesse 3 links. Ele ia aqui, 1 mais 2, 3. Então ele ia pular esse e ia contar o 2. Então ele ia contar de 3 em 3 os casos. Então, no caso 1, né, ele vai dar o play. E no caso 2, ele vai reverter, fazer de trás para frente. Tá, Fernando, então vamos ver como funciona. Eu clico em uso. Aí, no caso, como é a primeira vez, ele vai estar com o número 1. Isso é um standard. Então ele vai vir no link 1 e vai dar o play. Aí na segunda vez, como já foi o 1, ele vai incrementar com mais 1, que vai ser o 2. E como é um loop, como só tem 1 e 2, logicamente, ele vai zerar e vai iniciar novamente. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse índice pode ser alterado, como vocês podem ver aqui, através de uma variável também. Ou seja, você pode fazer um switch que tenha condições pré-setadas pelo usuário ao longo do jogo, para ter condicionamento diferencial. Então, vamos revisar tudo que foi feito. Eu sei que fica complicado. Então, a trigger user, quando o cara bate enter, ela aciona o nosso toggle. Lembrando, o toggle é uma operação on-off, ou seja, ligado ou desligado, que a gente está usando com o pointer light, que é uma luz especial feita para ser acendida e apagada. Bom, quando você usa o user, a gente usa o switch, que, por sua vez, é responsável por alternar entre as animações aqui da gente, ou seja, alternar entre operações. No caso da operação 1, a gente quer que toque a luz acendendo, e na operação 2, o reverso, ela apagando. E quando você clica em Usage, o link começa com o contador 1, né? Começa a contar 1. Se tivesse 10, ele é 1, 2, 3, até 10. E o looping faz ele ficar repetindo todos os links que temos aqui. Ele vai incrementando, contando de 1 em 1. 1, 2, e isso pode ser alterado ao longo do jogo. Ok? No nosso matinê, utilizamos o Material Stance Actor para gerenciar o nosso material, ou seja, todos os objetos afetados que tenham este material sofrerão essa alteração. Então, se eu criasse uma rua com essa luz, todos apagariam através de um botão, né? E eu diferenciaria apenas aquilo que eu não quero que apagasse. No caso, não colocaria fazendo parte dessa minha instância. Ok, é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos testar, né? Então você vê que ele muda de cor, uma vez que ele é animado. Ele não renderiza. Um pouco bem mais realista, vocês não acham? E é isso, gente. Então aqui eu vou ter alguns erros, mas eu dou um be all.
Então, gente, isso é o Kismet, ok? A outra coisa que eu queria fazer, não vou nem fazer isso, para apenas para desvio de layout. Vou colocar duas lâmpadas para que você veja isso que eu acabei de falar, né? Olha lá, viu? Todas as lâmpadas que tem aquele material sofrerão a mesma alteração, ok? Porque no canal tem um material que está sendo tratado e ele sofre animação. Então aí você já imagina aquela cena de jogo que dá um pique de energia e a luz fica piscando. Pensem como é que seria feito. É isso aí. O cara vai botar várias lâmpadas, tratar o canal de brilho através de um material extenso. Eu não digo um, né? Pode ser várias cores diferentes, vários tipos de lâmpada diferentes. Mas a única coisa que ele vai fazer, ele vai criar uma animação como esta e vai fazer as luzes ficarem piscando. Ele vai criar uma animação bem alternativa. Vamos fazer isso? Por exemplo, se eu quisesse aqui uma luz que ficasse piscando, o que eu deveria fazer? Bom, aqui eu tenho, né? Ó, ele vai ir e voltar, né? Vai dar aquela coisa forte na hora. Vamos ver se é isso mesmo, Fernando. Opa! Olha lá. Olha só o brilho finalzinho. Ele dá aquele trim no olho da gente. Ó. Tchum, e volta. Bem rapidamente. Ó. Tram. Tá fazendo barulhinho. Né? Tram. Aqueles barulhinhos das lâmpadas acendendo. Né? Que vai ser provavelmente o próximo tópico. Eu vou botar o sonzinho dessa luz acendendo. E a gente vai, né, começar a fazer coisas maiores no Kismet. É só praticando, não tem jeito. Eu falo muito, eu sei. É necessário. Quando eu fiz curso de UDK, eu fiz tutorias com muitos colegas meus e é muita coisa mesmo, mas assim, você não vai aprender tudo, não tem como. É de acordo com a sua necessidade. Eu falo tudo para que vocês absorvam o máximo possível, ok? Qualquer dúvida, é só botar aí embaixo e gostando do vídeo, dá um joinha aí, isso é importante para a gente. E até a próxima.